pessoal! Hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente. Vamos rever alguns programas, porque no ano de 2023 foi um ano muito bom. Nós compartilhamos aqui no programa Batom e Bate-Papo muitos assuntos interessantes, oportunos, e hoje nós queremos relembrá-los. Se você não viu, vale a pena você ver. Se você já viu, vale muito a pena ver de novo. Fique aqui comigo. Para começar, vamos rever um pouco dos programas. O de hoje, nós vamos ver a mulher que provou da água viva. A mulher samaritana, ela provou dessa água viva e ela nunca mais foi a mesma. Mas para quem essa mulher aponta hoje? E por que ainda tem pessoas que ainda não desfrutam de uma alegria e uma satisfação interior? Pastora Marília compartilhou conosco um pouco da sua história. Vamos rever esse programa? Agora, eu queria realmente trazer um pouco mais essa realidade aqui, a história desta mulher samaritana. Para quem que ela aponta hoje? Porque mencionamos aqui, tá? Ela era samaritana, tinha questão cultural, tinha rejeição e muitas outras coisas. Mas e hoje? Essa mulher, ela aponta para quem realmente? Eu queria que você falasse um pouco para que a gente pudesse trazer aqui essa identificação. Dalva. Pastora, hoje a mulher samaritana ela aponta para todos que são insatisfeitos por alguma coisa. Eu vou citar o meu exemplo. Sim. Eu não conhecia Jesus e eu sempre procurava satisfação em alguma coisa. Só que a satisfação, ela sempre vai acabar. Eu vou numa festa, a festa acaba, a satisfação acabou. E eu vou estar sempre com sede, como aquela mulher. A sede sempre vai voltar. Então eu acho que essa mulher aponta para todos que têm sede de Jesus, mas não sabem. Eles ficam procurando em outras coisas. Sim. Valéria, quer acrescentar alguma coisa? Pastora, hoje em dia, talvez uma mulher divorciada, né? É o quadro. Uma mulher infeliz. É verdade. Hoje existem mulheres incompletas. Por quê? Porque os padrões da sociedade atual são muito exigentes para a mulher. Eu acho que, nem sei quem escreveu esses padrões, eles estão aí. Mas eles foram sendo construídos, né? Isso, foram sendo construídos, mas é uma mulher divorciada, uma mulher só, uma mulher incompleta. É porque ela não está dentro ali de toda a caixa de uma mulher feliz. Vocês falaram aqui sobre essa questão, uma mulher incompleta, insatisfeita, essa insatisfação interior. É claro que isso não se aplica apenas às mulheres, mas também homens. Sim. Estamos falando aqui da mulher porque se trata de uma história de uma mulher. Mas eu acho que se aplica a todos aqueles que nunca conheceram Jesus. Exato. Nunca provaram da água viva, Sim. nunca tiveram realmente um encontro pessoal com ele. Então, isso se aplica a todos, homens, mulheres, independente da idade e também da cultura, nacionalidade, etc. Estado civil, né? Essa insatisfação interior, muitas pessoas, às vezes, elas têm reconhecimento profissional, têm dinheiro, têm fama, já provou de relacionamentos. Exato. Às vezes já foi casado uma vez, 2 vezes. Então, muitas coisas já serviram, né, de fonte de satisfação, mas não conseguiram encontrar. Então, eu queria pegar essa palavra aqui, essa satisfação interior, que todo homem deseja, procura. Essa mulher era uma mulher infeliz. Queria que a Marília comentasse. Infeliz. Agora, por que hoje mulheres ricas, mulheres bonitas, famosas, elas não desfrutam da alegria interior, se elas têm todas essas coisas aí à sua mão? O que é que lhes falta? E que era, na verdade, o mesmo que faltava para essa mulher samaritana? Pastora, eu creio que todo homem, na vida de toda pessoa, existe um espaço, existe um lugar que somente pode ser preenchido para uma satisfação completa, que se chama Deus, a pessoa de Jesus. É por isso que as pessoas tentam. Eu conheço gente que faz cruzeiro, que faz lipoaspiração uma por ano, né, que vive em clínica de estética, tem tudo.
mas não tem a satisfação interior, não tem o quê? Não tem a vida de Deus. Uhum. Por isso é que ela busca, né? A Dalva falando sobre a questão de buscar, eu me lembro do carnaval, né? Quando eu era ainda ímpia e vivia, né, no mundo. Antes de provar água viva? Antes de provar água viva era assim, o carnaval era 4 dias. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto era um choro. Por quê? É só daqui 1 ano que vai ter carnaval de novo. E agora, vamos ver um pouquinho que nós compartilhamos no programa Casados com a Graça. Você já ouviu essa expressão? Essa expressão aponta para todo crente? Você está casado com a graça? O que significa isso? Vamos ver agora. O que realmente significa estar casado com a graça? Olha, essa é uma pergunta importante que eu quero estender aqui para que vocês possam comentar. A vida cristã significa estar casada com a lei ou com a graça? Bem, vamos começar aqui então com a Valéria, que é ela que leu a história, ela que contou a história dessa mulher que era casada primeiro com um marido e depois esse segundo marido. Como é que é isso, Valéria? A vida cristã significa estar casada com Cristo. Isso é a vida cristã. É eu mais Cristo. E não eu mais um conjunto de normas, padrões, regras, ordenanças, estatutos. Oh, Jesus, é Cristo. Cristo em nós é a esperança da vida. Amém. Bem, no conceito aqui que a Dalva falou, ficou bem claro, né? Da história que nós lemos dessa mulher, que o primeiro marido aponta para a lei. E o segundo marido aponta para Cristo. Agora, essa expressão estar casado, acho que é importante a gente já começar falando isso. Nós não estamos falando aqui literalmente, ok? Nós não estamos nos referindo aqui ao estado civil da pessoa. Não. Nós estamos falando aqui de uma identidade espiritual, ok? Estar casado com a graça é uma identidade espiritual. Dalva, isso se aplica a todo crente? Sim, a todo crente. Eu acho a identidade que a senhora diz. Se eu tenho uma identidade de quem eu sou, eu vou me agir, falar conforme quem eu sou. Se eu não tenho essa identidade, eu vou viver com base nas exigências que eu preciso ser. Né? Então, se eu tenho identidade, eu tenho revelação de quem eu sou. Quem eu sou? Casada com a graça, casada com Cristo. Essa questão da identidade, às vezes a gente tem a identidade, mas você não tem, como você disse aí, a revelação, né? Porque eu posso ter a minha identidade lá, meu documento, o nome do meu pai, da minha mãe, mas às vezes eu não tenho muita noção de quem é o meu pai. O que significa isso? Então é disso que a gente está falando. Todos nós, depois da experiência de conversão, de salvação, a gente precisa ter essa clareza. Eu agora me unir a uma pessoa. Então isso é que é vida cristã. É estar casado com Cristo. Marília, você quer comentar um pouco mais sobre isso? Estou aqui coçando. Estou vendo você aí assim, fazendo gestos. É porque é o seguinte, pastor, quando a pessoa casa, a Bíblia fala, vocês se tornam um. Então, eu me torno um com quem eu me caso. Eu me torno participante daquela vida e herdeira de tudo que é dele. Então, eu herdo o nome, eu herdo bens, não é? Eu herdo muitas coisas. E é muito interessante nós usarmos aqui um exemplo do cartão de crédito, não é verdade? Por exemplo, eu tenho um cartão de crédito, mas não está no meu nome, está no nome do meu marido, Naor Pedrosa. Então, quando eu vou passar ali no shopping aquele cartão, eu passo o nome dele, quem paga é ele. Eu escolho. Eu usufruo. É muito privilégio, eu escolho, né? a bolsa que eu quero, né, o sapato que eu quero, mas lógico que é tudo combinado, né? Não é bem assim. Mas olha só, quem paga é ele. E casar com Cristo é a mesma coisa. Eu me torno participante de
tudo que é dele, Uhum. no nome dele. Eu expulso o demônio no nome de Jesus. Eu oro por cura em nome de Jesus. Eu tomo posse pela paz que excede o entendimento no nome de Jesus. Então, ele já pagou tudo. Ele disse lá na cruz, está consumado. Então, casado com a graça, Aham. eu usufruí tudo que é de Cristo, porque eu me casei com ele. Eu acho tão interessante essa ilustração, porque o apóstolo Paulo, ele usa a ilustração do casamento Isso. para falar da nossa união com Cristo e também para falar do aspecto de estar casado com a lei e com a graça. Mas trazendo aqui para essa imagem do casamento, né, como você falou, de se unir. Isso. Porque a Bíblia fala que o homem vai deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Esse unir ali, ele é completo, inclusive físico, né? E a Bíblia usa esse termo também. Aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Essa união, ela é definitiva. Esse casamento com Cristo não tem divórcio. Amém. Não a tem. Deus. É verdade. É porque é eterno. É. Não tem como mais separar aquilo que Deus já uniu. Graças a Deus. Então, Deus sempre faz algo que dura para sempre. Amém. Então, estar casado com Cristo é algo que nós precisamos ter muita clareza, porque faz toda a diferença o tipo de vida que você vai ter. Então, tá gostando? Já está presumindo que nós vamos falar agora? Pois é, vamos falar do nosso programa. Pare de presumir. Você é alguém que presume? Ou já presumiu algo? Isso acontece no casamento? Será? Já aconteceu com você? Acho que não. A pastora Márcia perguntou para a pastora Marília se ela tinha mania de presumir que o pastor Naor iria saber o que ela queria. O que será que a pastora Marília respondeu? Vamos ver? É verdade, você tinha isso antes de casar? Essa ilusão de que você ia se relacionar com alguém e ele, só de olhar para você, ia saber se você estava bem, se você estava mal. Você tinha essa ilusão? Eu acho que eu tinha até entrar na realidade, né, pastora Márcia? Porque, por exemplo, Até casar. até casar, eu estava me lembrando de uma situação, e realmente isso aconteceu comigo. Porque assim, mulher sempre sai, resolve 1000 coisas na rua e chega com menino, com tarefa, com mochila, com bolsa. Teve um dia que eu cheguei em casa, cheguei do supermercado, mas eu tinha tanta sacola na mão, no braço e tal, e cheguei cansada, entrando, e o meu marido deitado no sofá, lendo, ouvindo, eles amam, né, ver vídeo, ver essas coisas no celular, rindo, morrendo de rir, eu morrendo de raiva. E eu, Mal sabia ele que a paz dele ia eu acabar. ia e naquele voltava, momento. levando sacola pesada. Isso aconteceu. A Aí paz teve uma estava hora que eu parei e comprometida. falei, você não tá vendo, não? Ele falou, vendo? Vendo o quê? Falei, eu tô carregando esse tanto de sacola, você nem para me ajudar. Aquele dia a gente chegou a discutir. Mas aí ele chegou para mim, olhou nos meus olhos, falou, vamos combinar um negócio a partir de hoje. Você vai falar tudo, porque eu às vezes sou sonso mesmo. Ele falou, homem é assim. Homem não Às vezes ele nem está percebendo, né? tá. E na minha cabeça, eu falei, gente, ele tá vendo que eu tô morrendo aqui de carregar as coisas. Nunca mais, agora eu falo tudo. Aí depois, agora que a gente acaba de jantar, eu falo, você pega o copo, você tira a mesa, você pega a panela. Eu acho que é mais fácil nessa hora, mesmo que você esteja agitada, falar, ó, você poderia me ajudar? Exatamente. Olha, o carro tá cheio de sacola, você podia pegar. O que eu presumi? Ele não tá nem aí pra mim. É. Ele quer descansar. E Olha, eu acho que essa é realmente uma história que retrata bem isso que a gente está falando, né? Sim. Agora, vamos assistir juntas um pouquinho do nosso programa A Transformação da Alma de uma Mulher? Por que mesmo, depois de convertido, temos dificuldade de entender a submissão? O que a mulher tem a fazer para entender isso? E como ela pode mudar a sua mentalidade? Eu respondi essa pergunta. Confere lá. Isso mostra a velha natureza. Isso. Agora, o que eu tenho que fazer então, Dalva? Para eu mudar essa mente, para eu mudar meus pensamentos, para eu entender, por exemplo, um assunto que é muito polêmico para a mulher, mesmo depois que ela já se converteu, é a submissão.
Então ela não aceita isso, ela não entende, ela
Programa Um Filho é Bom, mas 4 são maravilhosos. Nós tivemos nesse programa 2 convidadas muito especiais que compartilharam conosco as suas experiências de terem 4 filhos e um pouco de seus testemunhos também. Essa afirmação, um filho é bom e 4 são maravilhosos, você concorda? Vamos conferir. Mas eu queria pegar aqui essa história que nós contamos, né, desta chefe de cozinha tão famosa, Julia Child, e perguntar para você. Ela fala na biografia que ela foi influenciada pela mãe, mas na questão do caráter, do carisma, da alegria, da vida familiar, que isso para ela foi muito bom, mas não em relação à profissão, que era a culinária. Mas na sua experiência, você teve alguma influência ali da sua mãe que influenciou na sua experiência materna? O que você poderia dizer, Luiz? Olha, eu fico olhando, é impressionante. Hoje eu olho a minha mãe e valorizo muito mais a minha mãe do que eu fazia antes. Sua né? mãe teve quantos filhos? Minha mãe teve 2 filhos e ela trabalhava. Quando os filhos nasceram, ela parou de trabalhar, ela era enfermeira e passou a cuidar da casa. E, embora eu acho que eu nem sei se ela sabe disso de uma forma tão profunda, eu sou o retrato dela, igual. Eu gosto da casa organizada, de tudo organizado, de tudo bonitinho, limpo. Eu brinco que eu sou uma ótima dona de casa, porque eu trato a minha casa como se fosse uma ONG. Então tá tudo organizado, os meus filhos, horários e tudo mais. Os meninos, o Vi tem 4 anos, o Vicente. Ele derrama alguma coisa, eu falo, Vi, quem vai limpar? Aí ele já sabe que ele vai lá e recolhe. Eu lembro quando eu fui na sua casa, acho que a primeira vez, que eu cheguei na sala e tinha um sofá branco. Eu falei, Luíse, você tem 4 filhos pequenos. Como que você tem um sofá branco na sua sala de visita e consegue mantê-lo? E foi ali que a gente começou a conversar. Eu falo para os meninos, eu falo, essa casa aqui foi dada pelo Senhor. Esse sofá aqui não pode sentar, na época ele era branco, esse sofá aqui é só de enfeite. Aí quando alguém ia sentar no sofá, eles falavam, minha mãe não gosta que sente aí, não. Eu achava o máximo, eu falei, isso mesmo, meu filho, você tem que ajudar a mamãe. Então, eu cresci dentro de um lar muito organizado, com uma mãe muito presente. É claro que eu acho que na circunstância da minha mãe, ela não fez isso porque ela teve muita escolha. Hoje você tem todo um aparato, né? Você tem pessoas que podem ajudar, você tem uma estrutura de babá. A minha mãe fez isso porque ela não tinha condições, mas com certeza impactou minha vida de uma forma muito profunda. Ah, que bom. Muito. Tem uma afirmação aqui, eu queria que vocês falassem também para nossos ouvintes, que é o nosso tema. Ter um filho é bom, 4 é maravilhoso. Eu acho que isso não é apenas um tema, um slogan. Queria ouvir de vocês, né? Então, conta pra gente a sua experiência de ser mãe de 4 filhos. Como que tem sido, Silvia? De fato, é maravilhoso? É mais do que maravilhoso, porque cada um dos meus filhos foi um milagre. Então eu chamo eles, vocês são miracle babies, né? Um milagre, um bebê milagre. O Tadson foi um milagre, aí eu já pensei, agora já é um milagre, eu vou ter um filho. E nunca mais engravidei, ele já estava fazendo 3 aninhos e ele falou assim, mamãe, eu quero um irmãozinho. Eu falei, então ora para Jesus. Jesus, põe um bebezinho na barriga da minha mãe, eu quero um irmãozinho. Tá, engravidei já no mês seguinte. Então, Deus ouviu a oração dele. Então, o Daniel é o milagre 2. Então, a gente ficou muito feliz. Eu vim para o Brasil para ter o bebê aqui, porque pensei, nasceu um na Inglaterra, um no Brasil, já 2 milagres, já está maravilhoso. A gente vem para o Brasil, Deus decide, a pastora Luiz convidei para ficar mais uns diinhas, e uns meses, e uns anos. 6 meses depois, eu me encontro passando mal lá no nosso reencontro. Eu lembro. Você foi me visitar. Eu estava grávida do terceiro. Do terceiro. Então, eles são quase gêmeos. Então, Na verdade, você tem 4 filhos. O primeiro é inglês, que nasceu lá na Inglaterra. sim. E os outros 4 são brasileiros. Os outros 3, sim. Os outros 3. Porque não deu tempo nem de voltar. Depois vocês voltaram e E agora agora viemos passar um tempo estão aqui. no Brasil Exatamente. novamente. Então, depois de 3, eu estava muito feliz. 3 filhos, milagre. E eu também tinha o medo do passado, falava assim, eu quero ter só meninos, eu não quero ter menina porque eu tenho medo desses homens maldosos da terra, essas coisas assim. Só porque quando nós tivemos o terceiro, minha sogra veio visitar a gente. E ela falou,
A gente estava lá em Caldas Novas também, celebrando a vinda dela. Eu falei, olha, da minha parte, está aqui 3 netos. Sabe? Completo. Ela, não, mas já está ótimo demais, isso aqui já nem não pode ter muito, porque senão não cabe no carro, você vai ter que ter carro grande, e com um punhado de desculpas lá que realmente Isso é era comum, perfeito. né? É. O Diácio caladinho, subiu, ele falou assim, eu não gostei daquela afirmação que você passou para minha mãe. Não, eu quero a minha filha. Eu quero, Deus Ele vai queria nos- ter mais um. eu quero ter a minha filha, Deus vai nos dar uma filha. E depois de 3 meninos, como eu sou uma de 4 meninas, você duvida se vai ser, você pensa que vai ser menino de novo. Mas ele falou, é nossa filha. Orou e Deus E Deus eu deu. engravidei. Olha, eu creio, Deus dá aquilo que você pede. Se Pede. você pede, Literalmente, são 4 né, está filhos dentro da vontade de Deus para milagrosos. você, Deus vai te dar. E ela nasceu no dia que ele fez 40 anos. No É aniversário o dele. aniversário dele, né? É Presente, verdade. né? Por falar em muitos filhos, vamos falar de algo também grande? Vamos ver o nosso programa Hipergraça ou Abundante Graça? Será que você já tinha ouvido falar sobre isso? Existe diferença entre essas duas coisas? Como eu posso entender a diferença entre lei e graça? É uma pergunta muito importante. Vamos ver um pouquinho desse programa? Hipergraça ou abundante graça? Qual a diferença? Eu quero começar aqui e quero pedir tanto a Valéria como a Dalva para comentar a respeito disso. Valéria? Pastora, então, como a senhora já falou, elas são palavras sinônimas. Etimologicamente falando, elas vão literalmente ter o mesmo conceito. Mas, quando a senhora faz essa pergunta, é porque hoje em dia a hipergraça, embora a palavra seja bíblica, ela está sendo encarada como algo pejorativo e não como algo positivo. Só que, na verdade, a graça de Deus, ela é abundante. Aham. Né? Os versículos Ela é dizem, hiper, né? ela é hiper, ela é transbordante. E basta olhar para a nossa vida, né? A senhora estava falando aí da pergunta de Pedro. Gente, é impressionante, né? Porque Pedro, ele abriu a boca dele ali, mas na verdade ele teve uma revelação instantânea, porque ele falou, tu és o Cristo, ungido, Aham. o Messias. O que é Messias? Aquele que veio salvar. Então, assim, é muita graça de Deus Pai mandar alguém ungido, um Salvador, o seu amado filho, próprio filho, para morrer no nosso lugar. Eu penso que, por mais que você ouça essa mensagem toda a sua vida, eu acho que nós nunca vamos conseguir calcular a dimensão dela. É verdade. Dalva. Essa palavra desse versículo que a senhora leu, pastor, de Romanos 5, o prefixo dela, de superabundante graça, o prefixo dela em grego é hiper. Está falando de algo grande, de algo que não é pequeno. Então, quando se fala em abundar, está falando de algo grande. Né? E às vezes as pessoas entendem graça apenas como eu recebi graça para salvação. E ponto final. Mas o Senhor está falando que é muito mais do que isso, né? Aonde abundou o pecado, onde tem muito pecado, super, quer dizer, extrapolou, foi muito além. A salvação é só o começo, É né? só o começo. É a porta de entrada. Vamos comentar um pouquinho aqui, dentro do seu entendimento, como que nós podemos entender e expressar a diferença entre lei e graça? Eu gosto muito da frase, pastora, lei é o que eu faço para Deus. Graça é o que Deus fez por mim. Porque na lei eu tenho sempre que fazer algo para agradar a Deus, para ser aceito, para receber as bênçãos. Graça, eu não tenho que fazer nada. O Senhor já fez tudo por mim. Eu só preciso receber. Crer Isso é e graça. receber, né? É verdade. Então, pastora, eu entendo a lei como um sistema de relacionamento entre o homem e Deus com base na troca, né? Aonde eu me relaciono através da obediência. Sim. E eu entendo o sistema de relacionamento da graça como crer e receber. Assim, é tão simples e ao mesmo tempo é tão maravilhoso que vale a pena a gente ir conversando, a gente dando exemplos, né? E é maravilhoso saber que a graça, ela pode crescer
À medida que você vai compreendendo a respeito desse sistema do relacionamento, e muitas vezes é aquilo com base na fé. Por quê? Eu tinha muita dificuldade de falar, gente, mas eu não tenho que fazer nada. Porque a gente cresceu achando que a gente tinha que fazer É o por mérito, merecer. É um mérito, porque é o sistema de relacionamento do mundo. Né? Não tem nada de graça. Mas a salvação não foi de graça. A nossa salvação, ela é pela graça, mas teve um preço. Para Cristo teve um preço. Teve um preço. Teve um preço para Deus, que entregou seu filho e deixou ele morrer na cruz. E teve um preço para Jesus, porque ele levou aquela obra até o fim. Nós chamamos de obra consumada, né? Esses dias para trás eu achei muito interessante que um adolescente da própria escola estava falando, olha, teve obra sim na salvação. Ele queria só provocar para conversar, porque ele estava compreendendo a graça. Então ele queria conversar sobre isso. E ele pegou e virou e falou assim, mas teve uma obra. Foi a obra de Cristo. Sim, claro. Inclusive chama a obra da cruz. Né? Mas sabe uma coisa que eu também gosto para definir essa diferença entre a lei e a graça? É que a lei você entende na mente. Sim. Mas a graça você precisa compreender por revelação. É no Espírito. É verdade. Então, a lei, qualquer pessoa entende. Um ímpio consegue entender a lei. Porque se você se comporta bem, você é abençoado. Se você não se comporta bem, esqueça a bênção. Até uma criança consegue entender o que é lei. Que é lei e graça. Não é isso? É. Porque ela vai saber, se eu obedecer, eu vou ser recompensado. Se eu desobedecer, aí não tem mais recompensa. É muito simples. Agora, a graça, ela é simples, mas você precisa depender do Espírito e da compreensão da palavra, para que você entenda. Então, a graça, ela é expressada pelo Evangelho. Não tem como você falar da graça sem falar o Evangelho. Por isso, essas duas palavras estão juntas. O Evangelho da graça, que diz respeito à obra de Cristo na cruz. Mas muitos entendem o evangelho da graça, pastor, apenas como salvação. Aí já é outra coisa. Porque a pessoa entende que para ser salvo é pela E graça. tá certo, né? Até Sim, aí, a ok. Bíblia fala, pela graça sois Salvos. mediante a fé. Isso não vem de vocês, ou seja, não depende de você para ser salvo, mas é um dom, é um presente de Deus. Ótimo, aqui todos nós entendemos. Sim. Até que, porque para ser salvo, você tem que crer na graça. Tem que crer. Né? Agora, depois, não é que as pessoas elas entendem errado, é que muitas vezes é apresentado para elas uma vida cristã de uma maneira equivocada. Então, você foi salvo pela graça, mas agora você vai viver pela lei. Então, para você ser abençoado, você tem que obedecer. Você tem que fazer Você algo. tem que merecer. Para você ser santificado, você também tem que se esforçar. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é tudo pela graça. Então, pela graça, eu sou salvo. Pela graça, eu sou santo. Pela graça, eu obedeço. Pela graça, eu prego. Pela graça, eu testemunho. Pela graça, eu vivo. Eu sou Que mais? abençoado. Pela graça, eu tenho um bom casamento. Pela graça, graça, eu sou abençoado. Pela graça, Eu crio os meus filhos. meus filhos são abençoados. Pela graça, eu dou fruto. Isso. Pela graça eu vou reinar com Cristo. É tudo pela graça. Então, é isso que nós precisamos entender hoje. A nossa retrospectiva maravilhosa já está acabando, mas ainda tem um pouquinho. Vamos rever agora por que a nova aliança é melhor que a primeira. Você já tinha meditado sobre isso? Você sabia que existe duas alianças? E qual a diferença entre elas? Por que foi necessário terem duas alianças? Vamos ver juntas? Você sabia que existem duas alianças na Bíblia? Então, vou pedir aqui a essas irmãs para falar para você dessas duas alianças. E o que significa essas duas alianças? Quem gostaria de começar? A nova aliança é o Novo Testamento, né? Que é o relacionamento nosso para com Deus e Deus para conosco com base na graça. Tudo que Ele fez por nós.
E a velha aliança é exatamente o Velho Testamento. Só que nas duas alianças nós temos a assinatura de Deus, pastor. Amém. A velha aliança é a lei, né? É, exatamente. Então é a lei. E eu queria que a gente falasse um pouquinho mais aqui para a gente entrar nesse assunto e ir aprofundando. Então, uma vez que eu tenho duas alianças, a Bíblia mesmo está afirmando que tem uma que é superior. Exatamente. Ou seja, que ela é melhor do que a outra. Uhum. Como é possível se as duas foram dadas por Deus, Marília? Porque a nova aliança, Deus faz uma aliança com Cristo. E a Bíblia fala que nós entramos na aliança que Deus fez com Cristo quando nós recebemos Cristo. Por isso que nós dizemos, né, que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso por herança. É. Porque ele, ali na cruz, ele estava respondendo aquilo que o Senhor já tinha predito dele lá no Antigo Testamento, porque os profetas já falaram dessa aliança, né, pastora Márcia? Então, quando Jesus morre na cruz, ali ele derrama o seu sangue. A Bíblia fala que ele fala, esse é o sangue da nova aliança. A nova e Marília já vai eterna. direto no ponto, né? Sim. Pastor, Mas e essa a- questão de entender, Deus deu as duas? Precisava das duas, não? As duas alianças? sim, porque em cada tempo as duas foram necessárias, né? A lei foi dada para mostrar aquilo que nós precisávamos de Deus, né? A grandeza de Deus, a sua soberania, mostrar quem era Deus, o seu caráter, e mostrar o quanto nós éramos incapazes de cumpri-la. A impotência do A homem, nossa né? impotência. E isso aqui que é interessante também, pastora, é que a velha aliança, ela aponta para o que eu posso fazer para conquistar Deus ou algo de Uhum. Deus. Mas a nova aliança aponta o que Deus fez para que eu possa ter algo hoje de Deus. Uhum. Por que ela foi necessária? Eu gosto muito do exemplo da colher, Gosto do também. copo de água e da colher. É verdade. Porque depois da queda, Isso. o homem já tinha uma natureza tendenciosa ao pecado. Aham. Ele já nascia assim. É. Ninguém nasce bom, é isso que a Bíblia está dizendo. Não há um bom É. sequer. Então, essa colher é a lei. E o copo de água, eu até tenho aqui um copo de água, né? Vou usar minha taça aqui que está mais bonita. Então, esse copo de água é o homem, representa eu e você. E essa colher aqui representa a lei. Então, Deus deu a lei. Okay? Esse homem aqui, ele tem pecados, ele tem impurezas. Embora não dá para perceber. Olhando, a aparência é até boa. Essa água parece limpa. Mas quando eu pego a colher e eu vou mover no fundo do copo, então aquelas impurezas, elas vão subir e aparecer na superfície. Imagina se eu tivesse aqui uma terra. Então é claro que ela vai ficar lá embaixo. Isso. Mas na hora que eu uso a colher e mexo na água, o que acontece? Vai manifestar. A sujeira aparece. Então, a lei foi dada para isso, simplesmente para manifestar a impotência do homem, a incapacidade do homem de ser santo, de agradar a Deus, Isso. de salvar a si mesmo, de cumprir a De lei. cumprir as promessas. Uma vez que ele não consegue fazer isso, agora nós estamos aptos para receber a nova aliança. E é isso que Deus queria. Que o povo de Deus ali, Israel, chegasse a essa conclusão. Isso. Nós não podemos cumprir essa lei. Então nós precisamos de um outro, um Salvador. Então Cristo veio para cumprir a lei no nosso lugar. E uma vez que ele faz isso, ele é apto também para nos substituir e nos representar diante de Deus. Aleluia. Isso é muito poderoso. Amém. É por isso que essa nova aliança, ela é melhor. E ela é superior, porque ela coloca Cristo no centro.
A Bíblia diz que eu estou em Cristo e por causa disso eu posso todas as coisas. Então, a Bíblia fala muitas coisas, né, É. sobre isso. Vamos comentar um pouquinho sobre A Bíblia essa diz que eu já questão. fui curado, né? Que as minhas maldições já foram encerradas, que não há condenação, que não há nenhum peso sobre mim, porque nós estamos debaixo da graça. A Amém. Bíblia diz que certamente ele levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Ok, agora vamos trazer todas essas verdades tão poderosas para a nossa vivência. Por que na hora que eu estou passando lá, aquele momento da crise, da enfermidade, da falta de dinheiro, do desemprego, eu não lembro dessas coisas, Valéria? Olha, infelizmente, uma semente da dúvida foi plantada no nosso coração. A semente da dúvida por causa do engano do diabo e também, pastora, por causa de ensinos errados. Ah, tem Por isso. causa de ensinos errados. Porque quando a senhora É estava verdade. falando aqui no começo, que a pastora Marília falou, do prazer de estar com Deus, interessante, quando você vai olhar Deus na criação, ele foi criando as coisas e foi falando que era bom, mas quando ele criou o homem, ele falou, é muito bom. Então, Deus queria alguém da sua espécie para ele ter comunhão, para ele ter relacionamento. Então, eu tenho que crer que esta é a vontade de Deus. Agora, quando eu me converti me relacionando com Deus no nível de desfrute lá em cima, porque eu experimentei demais do amor, da bondade e do cuidado de Deus. Uhum. Mas depois que eu batizei, aí começou a vir tantas condições, tantos condicionais, tanta lei para mim, eu falei, gente, mas parece que estava tão bom, mas parece que piorou. Mas isso é o que acontece com muitos crentes, é isso. Começa na graça, mas depois continua na lei, né? Então, é isso que nós estamos falando. A vida cristã, a nova aliança, ela é baseada na fé. É Exatamente. baseada na fé e não nos mandamentos, né? Então, Deus deu a lei justamente para mostrar que você não poderia cumpri-la. Então, tem uma nossa afirmação incapacidade. na Bíblia, um termo na Bíblia que fala sobre transgressão, né? É. Então, a lei foi dada justamente para que pudesse manifestar a transgressão do homem. Ele não ia transgredir se não tivesse a lei. E o homem entender que ele não cumpriria, que ele não conseguiria cumprir. Então, no momento em que ele deixou de cumprir, ele transgrediu. Aí É que ele ele tinha é que chegar à forçado conclusão. a crer. É. Aí ele é forçado a crer. Falou, não, então a única maneira agora de eu me relacionar com Deus é como? Se não é cumprindo a lei, como que eu me relaciono com Ele? Com base na fé. Crendo. Crendo. Aí eu tenho que crer na obra de Cristo e eu tenho que crer também no que eu sou em Cristo. Finalizamos aqui. E você pode conferir todos esses programas na íntegra ou muitos outros programas maravilhosos do Batom e Bate-Papo no canal do YouTube Márcia Silva ou pela Rádio Vinha FM 91.9. E com certeza você vai ser muito abençoado, encorajado e enriquecido. Eu espero vocês semana que vem. Tchau!